Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Vitor Leitão aqui no nosso estúdio, ele que é médico urologista e vai poder falar para vocês a respeito do Novembro Azul. Este é um mês inteiro destinado em todos os órgãos de mídia, divulgar massivamente a prevenção do câncer de próstata. Fala um pouquinho a respeito disso, Vitor. Eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui dividir um pouco com vocês. O Novembro Azul é uma campanha global. Na verdade, tem lugares que eles chamam de Movember, que Mo de mustache, Vember de novembro, onde as pessoas deixam crescer o bigode no mês de novembro, na campanha de esclarecimento em relação ao câncer de próstata. Aqui a gente usa o Novembro Azul. E essa campanha tem por objetivo tentar melhorar a educação, melhorar o entendimento sobre a doença e a necessidade do rastreamento, da prevenção e também do tratamento. Então, é um assunto bastante interessante. Ô Vitor, eu percebo que há anos atrás, quando a gente tratava desse assunto aqui, existia ainda um paradigma muito grande, uma dificuldade no homem procurar o urologista para fazer o toque prostático. Eu, sinceramente, hoje, em vários grupos que participo, eu vejo um autoestímulo, o pessoal já procurando com mais leveza, falando com mais leveza esse tipo de exame que é o toque prostático. Como você vê isso? Realmente, essas campanhas de Novembro Azul melhoraram isso? Conscientizaram mais? O homem perdeu esse misticismo que tinha? Eu acredito que com as campanhas de Novembro Azul, a exposição na mídia, a melhor comunicação entre as pessoas, a perda do tabu da vergonha, porque antes era uma vergonha você dizer que ia ao urologista. Com essa mudança no comportamento, eu acho que as pessoas ficaram mais suscetíveis. Antigamente a gente via muito os parentes marcando, as esposas, os filhos, acabavam marcando escondido e levavam os seus entes. Mas hoje não, os homens já vêm de boa, já vêm brincando, falam que vão levar flores, bombom. Acabou aquele clima pesado. Assim, algumas pessoas ainda assim são resistentes, mas isso tem diminuído cada vez mais, as pessoas têm ficado cada vez mais propensas a fazer o exame, elas voltam e não tem mais aquele tabu. Eu vou até relatar uma coisa interessante. Na época da residência, em 2003, nós fizemos um trabalho onde eu, pessoalmente, examinei mais de 150 homens que faziam o exame pela primeira vez. E ao final da consulta e do exame do toque, a gente aplicava um questionário, eles respondiam em relação ao que achariam, o que achavam que seria e o que realmente foi. E a grande maioria disse que achava que o exame ia ser algo doloroso, algo embaraçador, algo muito ruim. E 96% disseram que o exame foi muito mais tranquilo do que esperavam. E 98,5%, eu acho, eu não me engano, disseram que fariam o exame novamente sem problema nenhum. Então, assim, depois da primeira vez, perde-se o medo, já que você desmistifica. E o Novembro Azul tem ajudado bastante nesse intuito. Já que esse mês nós vamos falar sobre esse famigerado câncer de próstata, eu gostaria que você iniciasse explicando para o nosso telespectador o que é a próstata, o que é o câncer de próstata. A próstata é uma glândula que fica na região do períneo. O que é o períneo? É onde a gente senta na bicicleta, a região entre o ânus e a bolsa escrotal. Por isso que a gente usa o reto, o toque retal, para avaliar uma das faces da próstata. Então, a próstata é uma glândula que produz o antígeno prostático, produz parte do alimento e do volume seminal, que é ejaculado, a nutrição do espermatozoide é produzido pela próstata, então ela tem uma função reprodutiva. E o câncer de próstata, então, é uma doença maligna que que ocorre na próstata, principalmente após os 55, 60 anos,
Existem casos mais precoces, mas a grande maioria vai aparecer após os 55, 60 anos, e que, se não tratado a tempo, existe um risco de progressão e até um risco de morte. Antigamente, quando a gente não tinha essas campanhas de rastreamento, não tinham exames elaborados, as pessoas chegavam já numa fase tardia, onde o sofrimento é muito grande, porque a próstata cresce, entope o canal do xixi, as células de câncer saem, vão parar nos ossos, e o paciente com câncer de próstata avançado, ele tende a ter uma dor óssea significativa. Então, a próstata é uma glândula que tem essa função. Certo. Qual é o sintoma que o indivíduo que está acometido de câncer de próstata tem, que pode se ligar e falar, vou procurar um urologista? Esse é o grande problema do câncer de próstata, ele é silencioso. Então, quando o câncer de próstata dá sintomas, é porque ele já tem um volume muito grande. Como eu disse, então, a próstata é uma glândula que está na região do períneo, e a uretra, que é o canal do xixi, passa dentro da próstata. Então, o xixi, quando a gente urina, passa dentro da próstata. O sintoma mais comum de problemas na próstata é a alteração miccional, diminuição do jato, dificuldade para urinar, aumento da frequência urinária, sensação de que a bexiga não esvazia por completo. Mas normalmente isso é atribuído ao crescimento benigno da próstata, começa por volta dos 45, 50 anos, até um pouco mais cedo, e vai manifestar esses sintomas urinários. Já o câncer de próstata, como ele é localizado, um nódulo ou alguns nódulos, leva tempo para acometer a próstata de tal maneira que leve sintomas. Então, infelizmente, esperar o sintoma é a pior conduta que tem. O ideal é fazer a busca sem sintomas. Então, realmente, a prevenção no câncer de próstata é o que realmente vale, é o mais lucrativo para o homem. Mesmo ele não tendo sintoma, passando após os 50 anos, fazendo o exame de PSA e junto o toque prostático, ele vai estar detectando precocemente um problema que pode ser curado total. Exatamente. O câncer de próstata, quando detectado a tempo, ele é passível de cura. Uma coisa importante, os 50 anos é uma idade importante para ser lembrado, mas a gente divide o câncer de próstata em dois tipos: aqueles que são familiares, ou seja, pelo menos um parente de primeiro grau, e aqueles que não têm nenhum parente, são os casos que a gente chama de novo ou esporádico. Então, as pessoas que não têm história familiar, é recomendado iniciar o rastreamento entre 40 e 50, e o toque é os 50. Mas o PSA a gente pode fazer de maneira mais precoce. Já quem tem pelo menos um parente de primeiro grau, que é um dos fatores de risco para o câncer de próstata, essas pessoas devem fazer o rastreamento de maneira mais precoce, ou seja, a partir dos 45 anos com o toque, porque a chance é 4 a 5 vezes maior. Se tiver dois parentes, um pai e um irmão, dois parentes de primeiro grau, a chance aumenta até a 7 vezes. Então é importante separar aí quem é de risco, quem não é de risco. Quem não é de risco, PSA a partir dos 40, não necessariamente anual, e o toque a partir dos 50 e o rastreamento anual. E quem tem um parente de primeiro grau, também entre 40 e 50 começar o PSA, e aos 40 e 45 começar o PSA, e aos 45 anualmente PSA e toque retal. Por que esses dois exames são importantes juntos? Não adianta você fazer um ou fazer o outro, é importante os dois. A maior parte dos cânceres de próstata, eles aumentam o PSA. Então o PSA é um exame muito importante e deve ser feito anualmente. Já o toque retal, ele complementa, na verdade não complementa, eles não são substituíveis, ele complementa o rastreamento, porque alguns tumores de próstata não produzem PSA. Então, se for confiar só no PSA, corre-se o risco de não detectar uma porcentagem de tumores. Então, eles são exames complementares, não substituem um pelo outro e devem ser feitos com periodicidade para tentar fazer a detecção. Outros exames como ultrassom, ressonância, na suspeita, quando bem indicado, podem trazer um benefício. Mas realmente para o rastreamento a gente recomenda PSA e toque retal. Esses são os exames básicos de baixo custo e de alta taxa de detecção.
Nós sabemos que nos últimos anos a urologia foi uma das áreas que mais avançaram aí na parte de robótica, principalmente para o tratamento do câncer de próstata. Existe algo de inovador, de algo que mudou no tratamento do câncer de próstata, além da parte cirúrgica? O tratamento clínico avançou, as drogas para a quimioterapia, a radioterapia, como isso mudou nos últimos anos, Vitor? Então, o rastreamento do câncer de próstata leva a gente a tentar detectar de maneira precoce os pacientes que são acometidos por essa doença. Uma vez feito o diagnóstico, vem a segunda parte do problema, que é o que fazer. Aí, dependendo da idade, dependendo da expectativa de vida, dependendo das doenças associadas ou comorbidades, como a gente chama, a gente separa os casos para oferecer o tratamento. Então, do tratamento cirúrgico, hoje a robótica é a vedete, uma cirurgia que tem uma alta taxa de sucesso. Do ponto de vista oncológico, ou seja, de cura, é igualzinho à cirurgia aberta. Para preservação, ou seja, diminuir o risco de incontinência urinária, que é a perda de xixi, disfunção erétil, que é a impotência, a robótica permite uma dissecção mais fina. Então, assim, a preservação é mais favorável. Não é 100%, mas é mais favorável. Então, a gente que opera a cirurgia por robô, quem opera por robô e opera aberto, a gente sabe que a robótica você tem uma precisão melhor, uma ampliação do campo. Então, a cirurgia é feita sob magnificação, o que facilita separar as estruturas. Quando o paciente não tem condição cirúrgica ou não quer operar, a radioterapia também é uma alternativa que tem resultados oncológicos próximos. Como todo método de tratamento tem as suas vantagens e as suas desvantagens, mas a radioterapia também tem hoje em dia com a intensidade modulada, que é a radioterapia feita conformacional, você através de programas de computador e exame de imagem, você consegue estruturar melhor a área de aplicação, diluindo a dose. Então, antigamente, a radioterapia, a pessoa ficava deitada e ela vinha de frente para trás e queimava tudo que estava no caminho. Hoje, com a conformacional, a fonte de radiação ela fica movimentando. Então, pensa numa bicicleta, num pneu de bicicleta. Você tem os raios da bicicleta que vão para onde está o eixo. Então, se você diluir, você tem aqui uma área bem maior de entrada que concentra nessa área central. Então, você tem menos efeitos colaterais. E alguns pacientes, quando não é passível mais de tratamento curativo, aí nós temos as medicações. Então, a medicação ela não tem fim curativo. Ela tem fim de adjuvância. O que é isso? Depois do tratamento cirúrgico ou de radioterapia, ou o objetivo de controlar uma doença avançada. Então, não existe um remédio que cure o câncer de próstata. As medicações, elas ajudam no controle. A gente tem bloqueador hormonal, tem quimioterapia, tem os quimioterápicos mais novos, que vão diminuir a progressão da doença, vão melhorar a qualidade de vida, mas tratamento clínico para a cura ainda não tem. Quando você fala em cirurgia robótica, e eu falei que uma das áreas que mais avançaram em medicina, em cirurgia robótica, foi realmente a cirurgia da próstata, eu me recordo lá de 30 e tantos anos atrás, quando fazia a faculdade, da prostatectomia radical, que o pessoal abria, ia lá, tirava a próstata, dava os pontos, e o resultado, como você falou, em termos de cura, era tão semelhante quanto é o da robótica. Porém, uma cirurgia que, às vezes, estragava mais as estruturas, lesava mais e dava mais efeitos colaterais aí no pós-operatório. Ainda hoje faz-se essa cirurgia a céu aberto, como era chamada, prostatectomia, ou hoje é só robótica? Nós temos que entender as realidades, as distintas realidades. Por exemplo, nos Estados Unidos, a grande maioria é feita por robô, em alguns centros ainda faz por laparoscopia, e dificilmente se faz a cirurgia aberta.
Nós somos um país com uma condição econômica menos favorável, com as limitações que o sistema de saúde único tem, como os custos são altos, que os materiais são importados, ainda se faz a cirurgia aberta. Cada vez mais a gente tenta fazer a cirurgia robótica pela qualidade. Então, assim, numa cirurgia aberta, você tem um corte grande, enquanto que na robótica você tem 6 furinhos. Na cirurgia aberta, o paciente fica de sonda por 14 dias, na robótica, em média, 7 dias. Eu brinco com meus pacientes que a robótica é como se fosse um médico minúsculo que fosse lá dentro fazer a cirurgia. Por quê? Porque em vez de você usar as mãos, você usa pinças pequenas, você trabalha com magnificação, você fica fora da mesa de cirurgia, você fica para fora e você, como se você veste o rosto num aparelho tridimensional, onde você tem uma visão em 3D e você controla com os movimentos da mão as pinças, tesouras que estão lá dentro do paciente. Então, como se você operasse mesmo o paciente com a sua mão, mas de uma maneira diminuída. Então, você consegue fazer a cirurgia de uma maneira melhor, porque você consegue ter uma visão ampliada, você amplia as estruturas, então você consegue separar melhor, então você tem uma taxa de continência e de função erétil preservada maior. Não é 100%, nada é 100%, mas realmente... E o conforto do paciente que vai embora em um dia, com pouca dor, pouco desconforto, tira a sonda com 7 dias, tem uma maior chance de continência precoce. Então, assim, tem muitas vantagens, mas infelizmente, dado ao custo do procedimento, aos materiais, ao próprio custo de aquisição do robô, o robô é caro, a manutenção dele é cara, então ainda é limitante no nosso meio. Antigamente, quando se falava em câncer de próstata ou câncer, tinha aquele estigma de que a pessoa iria morrer. Mudou muito, e eu acho que o câncer de próstata é um dos que mais se tem visto que o tratamento é efetivo. Não só o curativo, como o paliativo. A pessoa fica 10, 15 anos aí com câncer de próstata tocando a vida. Ele não mata num primeiro momento, ele realmente mudou isso mesmo. Hoje, aquela pessoa que tinha esse selo, esse estigma, hoje o indivíduo consegue entender que muitas vezes ele não vai nem morrer do câncer de próstata. Sim. Ele vai morrer de velhice, de outra coisa, e ele vai conviver e não ter esse selo de que vai morrer. Com a melhora do tratamento cirúrgico, a criação de terapias alternativas, como quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, bloqueadores, tudo isso foi possível melhorar a qualidade de vida e estender essa qualidade de vida. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a grande maioria dos cânceres de próstata, eles não são muito agressivos. Por isso a gente faz o exame uma vez por ano. Tem câncer que é extremamente agressivo e em 3, 4 meses você perdeu totalmente a oportunidade. Mas o câncer de próstata, na maioria das vezes, ele tem um crescimento mais lento. E com o advento de novas terapias, você consegue oferecer para os casos onde não há mais a expectativa de cura, que não é a grande maioria. Hoje, com o rastreamento, a maior parte dos tumores são detectados de maneira precoce, com a doença localizada, que é passível de cura, ou loco regional, só na região, que pode ou não ser passível de cura. É difícil ver chegar pacientes com várias metástases em osso, PSAs altíssimos, como a gente via antigamente, 200, 300, hoje em dia é mais incomum, acontece. E com as novas medicações, esses pacientes ganham uma sobrevida. Mas isso não quer dizer que o rastreamento não deve ser feito, porque a fase avançada do câncer de próstata, como eu disse, ela comete muito a parte óssea e é muito doído. Então, você consegue prolongar, você consegue melhorar a sobrevida, mas o ideal, ainda assim, é a detecção precoce. Mas aquele estigma, você não podia nem falar, você foi detectado com um câncer, era aquela doença, a doença ruim, aquela palavra, a gente não podia falar porque causava aversão, medo. Hoje em dia isso, graças a Deus, melhorou bastante. Um paciente com
tumor de próstata, faz a cirurgia. Você falou que a cirurgia robótica, em um dia, ele está recebendo alta. A limitação desse indivíduo, ao longo dos meses, é grande, não é? Ele está liberado para a vida e para a rotina, volta a praticar esporte, volta a fazer de tudo, ou ele vai ter algumas limitações? A cirurgia robótica, ela é menos invasiva. A gente tem que entender assim, a cirurgia robótica não é uma cirurgiazinha mais tranquila. É a mesma cirurgia feita por furinho. Então você não tem agressão grande na pele, na musculatura, você consegue manipular os tecidos com mais delicadeza, você consegue fazer os movimentos com mais precisão, o que melhora a recuperação, mas continua sendo uma cirurgia grande, só que por orifícios pequenos. E o grande problema é, quando você tira a próstata, você tem que conectar a bexiga na uretra. E tem uma sutura ali. É essa sutura que é delicada. Você está empurrando a bexiga para chegar na uretra, e o ponto é um ponto delicado. Então você deixa de sonda para ajudar nessa cicatrização, mas você restringe o paciente assim, de grandes esforços por um período. Na cirurgia robótica, com um mês o paciente está liberado para tudo, inclusive para tentar atividade sexual. Já na cirurgia aberta, como ela é uma cirurgia de recuperação mais lenta, tem corte, tem maior risco de formar hérnia, de soltar o ponto, você deixa ele de sonda 2 semanas ao invés de uma. Você restringe a atividade física por um período maior, aproximadamente 2 meses. Então a recuperação é melhor, mas tem que ser também orientado, seguido, lento, gradual. Olha, Vitor, eu acho que nós falamos aí das áreas técnicas cirúrgicas, tratamentos clínicos, e como estamos aí no Novembro Azul, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, principalmente os homens, os familiares, as mulheres que levam muitos homens para fazer lá o exame de toque prostático. Então eu gostaria que você realmente deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Queria dizer que o exame de próstata é um exame tranquilo, não é envergonhador, nem doloroso, é um exame importante. Dizer que talvez seja essa a única oportunidade que a pessoa tenha de tentar evitar uma progressão da doença, que se você não se cuidar no momento precoce, vai ter que se cuidar depois, com dor, com sofrimento, com cirurgia, sem cirurgia, com consultas, quimioterapia. Então a maneira mais simples, mais efetiva de você se ajudar é fazendo os exames. Não tem nada? Ótimo, descansa por 1 ano. Tem alguma coisa? Vamos tratar, vai resolver, boa parte é curável. E mesmo que não seja, se você iniciar o tratamento precoce, você tem uma qualidade de vida melhor. Então, homens, façam o exame a partir da idade que for a sua idade, baseada na sua história familiar. Mulheres, levem seus maridos, seus pais. Filhos, levem os seus pais. E assim, é um exame super tranquilo. Quem fez vai dizer que é bem mais tranquilo do que antes pensava-se. E nesse caso do câncer de próstata, detectado precocemente, pode levar à cura. É o câncer mais prevalente no homem e realmente é o câncer mais comum no homem. E se você detectá-lo precocemente, você pode obter a cura. Exatamente. Né? Não é melhor você ficar mais tempo com os seus familiares e com uma qualidade de vida muito boa? Melhor, exatamente. Então, assim, não tem desculpa hoje. É vergonha, é tempo, é medo, não dá. Tem o Sistema Único de Saúde, tem os programas de rastreamento. Novembro, vários lugares abrem. O SOPC em Bauru faz, os postos de saúde faz, as clínicas fazem. E é barato, é pouco invasivo e pode te ajudar a evitar um problema grande. Então, realmente tem que fazer, não tem desculpa. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Vitor Leitão. Já fica aqui o convite para voltar. Vamos falar dessa cirurgia robótica no futuro. E agradecer você, nosso telespectador. Realmente você deve pegar esse Novembro Azul, se envolver nisso, passar para frente essa mensagem. Amigos, colegas de trabalho, os seus familiares, levarem eles a fazer o exame, estimularem
a procurar e precocemente diagnosticar o câncer de próstata. É justamente por isso que a mídia se envolve e realmente faz esse tipo de trabalho de informação a você. Fica aqui o nosso convite para que na semana que vem estejamos juntos aqui para mais um Prevê Saúde. Tchau!